mim como forma de rendimento desse bem que eu tenho. E as benfeitorias, aqui tá um ponto bem importante, tá, gente? Benfeitorias, elas podem ser, benfeitoria é tudo que eu faço no bem principal para melhorar, para conservar ou para embelezar. Então vamos lá. O que é para conservar? É o que a gente chama de benfeitorias necessárias. Então, por exemplo, eu aluguei uma casa de alguém e de repente deu uma chuva de granizo e quebrou todo o telhado. Concordam que essa benfeitoria, eu vou trocar o telhado, essa benfeitoria que eu vou fazer é uma benfeitoria necessária ou dá para ficar vivendo lá com o telhado todo quebrado? Não dá, então é uma benfeitoria necessária. O que é uma benfeitoria útil? Eu aluguei a casa de alguém e não tem garagem, mas eu tenho carro. Aí eu construo uma garagem. Era necessário? Não. Dava para viver sem garagem? Dava. Mas concorda que é útil? Porque vai melhorar esse imóvel? Então isso é uma benfeitoria útil. E por fim tem as benfeitorias voluptuárias. São aquelas que assim, é só para embelezar mesmo. É só porque eu acho bonito, é só porque eu acho bacana. Não é útil, quer dizer assim, não é necessário, não é útil do ponto de vista de que precisa ser feito, mas vai embelezar. Como por exemplo, sei lá, pintar a fachada da casa, mudar a fachada, construir uma piscina, fazer um parquinho na propriedade. Isso tudo são benfeitorias voluptuárias, tá? Que não são nem necessárias nem úteis, certo? E aqui vocês vão comentar mais uma vez. Eu quero que vocês me digam o seguinte, vocês vão ter que pesquisar isso, tá? A resposta não é assim que vai sair da cabeça de vocês. Eu imagino que vocês vão ter que dar uma pesquisadinha. Imaginem que vocês são locatários, vocês alugaram de alguém uma casa, vocês estão morando dentro dessa casa e vocês precisaram fazer a troca do telhado porque choveu e quebrou tudo, né? Chuva de granizo e quebrou tudo. Vocês precisaram fazer a troca do telhado, benfeitoria necessária. Vocês construíram uma garagem porque vocês tinham carro e queriam guardar o carro, benfeitoria útil. E construíram uma piscina, só porque vocês gostam de ficar tomando sol no fim de semana, benfeitoria voluptuária. Venceu o contrato de aluguel e o proprietário falou, não vou renovar o contrato com você, tá? Eu quero que você saia porque eu vou utilizar a casa, eu vou vender, eu vou fazer alguma outra coisa. Não renova contigo o contrato. Me diz o seguinte, qual dessas 3 benfeitorias você pode pedir que ele te indenize? Essa vocês vão ter que dar uma pesquisadinha, hein? Não sei se a resposta tá fácil aí na tua cabeça. E comenta aqui, tá? Já deixa aqui mesmo a resposta, não precisa nem ser pelo portal. E já estamos finalizando. Bens públicos e bens privados. Tranquilíssimo aqui, gente. Por quê? Porque bem público é todo aquele que pertence às pessoas jurídicas de direito público interno, que nós já vimos quem são pessoas jurídicas públicas de direito interno: União, Estados, Distrito Federal, municípios e autarquias. Tudo que pertence à União, aos Estados, aos municípios, Distrito Federal e autarquias são bens públicos. Todo o resto é bem privado, tá? Todo o resto é bem privado. Não pertence à União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, é bem privado, tá? Mas aí aqui a gente ainda tem uma divisão, 3 divisões do que são, de como são esses bens públicos. Os bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e os dominicais. O que é um bem de uso comum do povo? Aquele em que pese pertencer ao poder público, nós todos podemos usar e ninguém pode nos impedir, como são os rios, como são os mares, como são as praias, as ruas, as praças. Pertence ao poder público? Pertence, mas alguém nos impede de usar? Não, é de uso comum do povo. Bens de uso especial são aqueles edifícios ou terrenos destinados ao atendimento de um serviço público. Então, são os casos em que o poder público loca, em que o poder público utiliza um imóvel que não é propriamente dele, ele não é o proprietário, mas durante aquele momento, durante aquele contrato, estão exercendo função propriamente pública. Então, por isso são considerados bens públicos de uso especial. Então, por exemplo, uma escola.
O prédio, a construção, a propriedade talvez seja privada. Uma pessoa particular é que construiu, mas no momento que aquele imóvel está sendo utilizado para uma escola pública, ela é um bem público de uso especial. E os dominicais, aqueles usados aos domingos, professora? Não, não tem a ver. Os bens dominicais são aqueles que são propriamente mesmo do poder público. Então, por exemplo, se essa escola que eu dei o exemplo para vocês, ela for construída pelo próprio poder público num terreno que é do poder público, que foi ele que fez, que foi ele que construiu, é um bem dominical, pertence ao poder público, sempre pertenceu e sempre vai pertencer, tá? Empresas públicas também, o prédio, o local onde estão constituídas as empresas públicas são considerados bens dominicais. A última classificação é bens alienáveis e inalienáveis, que é super tranquilo, né, com relação aos bens no comércio. Então, o que é um bem alienável? Aquele que é... Professora, tem a ver com alienígenas? Não. Alienável quer dizer, dá para comprar, dá para vender e dá para comprar, dá para comercializar. Então, existem bens que são alienáveis. Essa garrafinha eu posso vender, depois eu posso comprar outra. São bens que vão e vêm, que circulam livremente no comércio. Mas existem bens que são inalienáveis, que não podem ser vendidos. O meu rim eu não posso vender de jeito nenhum. A escola, que é do poder público, não pode ser vendida. O rio não pode ser vendido. Então, todos os bens públicos são inalienáveis. Eu deixei anotado para vocês com asterisco ali, ó. São inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis, tá? Então, é alienável tudo que pode ser vendido, que pode ser comercializado, e é inalienável tudo aquilo que não tem como, tá? Ou por uma proibição legal, como por exemplo os órgãos do corpo humano, legalmente já foi instituído que não podem ser vendidos de jeito nenhum. Pode doar, a gente já conversou sobre isso, mas não pode vender. E os bens públicos, todos os bens públicos são considerados inalienáveis, ninguém pode vender. O presidente está precisando arrecadar grana, está precisando... ele vai vender, então, alguns prédios de empresas públicas, vai vender escolas. Não, é inalienável, certo? Então, gente, eu sei que é longo, eu sei que é bastante coisinha aí para vocês lembrarem, vários nomes que talvez vocês ainda não conheciam, mas este é o nosso último conteúdo, esta é a nossa aula com relação a bens. Bons estudos para vocês e espero que a gente se encontre em breve, tá bom? Beijo para vocês!